Começando o primeiro episódio do podcast da Empreendendo. E foi batizado como Pode Vivendo. Por quê? Porque a gente já empreendeu a vida toda e agora a gente quer viver empreendendo. E para começar esse podcast com chave de ouro e com muita emoção, eu convidei um cara que vocês vão ficar impressionados com a história desse cara. Esse cara é um gestor empresarial, um gestor de empresa, professor de finanças, empreendedorismo e que entrou para a internet fazendo um arregaço, fazendo uma controvérsia incrível na cabeça desses gurus de marketing, porque ele é um cara que eu conheci, o único que faz venda para público frio de um jeito espetacular. E hoje estamos aqui com o Fernando Menezes. Fala comigo, meu parceiro! Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Olha, é um prazer imenso estar participando aqui desse início de uma caminhada que vai ser próspera e longa. E eu fico muito feliz com isso e estar participando aqui com todos vocês, a equipe que está aqui por trás. E, cara, não sai daqui que você vai ouvir histórias loucas, né? Primeiro, porque eu não sou muito normal. E segundo, porque mais doido ainda foi o Hugo de ter me convidado. Mas a ideia é a gente abençoar pessoas, a colocar alguns pensamentos diferentes para que você possa entender que empreender verdadeiramente não é fácil. Vamos parar com esses gurus aí falando besteira. É difícil, é cansativo. Porém, é necessário, é possível e não precisa ser complicado. Então, vem com a gente. Antes de começar o podcast, entrevistar o Fernando Menezes, quero passar uma informação muito importante para vocês. Antes de eu entrar para o digital, eu precisava de uma estrutura muito boa. E a estrutura que eu aprendi foi de gestão empresarial, foi com o Fernando, por isso que ele está aqui. Mas a segunda estrutura que pode potencializar a minha comunicação é uma estrutura de comunicação do podcast. E se você quiser também ter uma estrutura para você gravar seu curso, também ter um podcast, eu vou deixar o link aqui embaixo do estúdio Eu e Ela, que está proporcionando para o podcast da Empreendendo tudo isso aqui com aparelhagem sensacional, profissional, para que eu possa fazer um trabalho de qualidade. Vambora, professor? Bora, contigo mesmo. Você que é o líder. Mano, você é o cara da polêmica, tá? Eita. Cuidando da internet. E como você é gestor de empresas, tem dado aula no Senai, né? Senac. Senai também e outros por aí pelo estado do Rio de Janeiro. Show de bola. Então, eu vou fazer umas perguntas para o cara que é empreendedor, o cara que está começando, o cara que já empreende há meses, vi que você domina bem essa área. Explica pra gente uma frase que eu vi numa live sua que tinha mais de 250 pessoas e teve uma briga que você falou que venda não dá lucro. Cara, que negócio é esse? Fala pra galera aí. Então, vamos lá. É muito complicado porque isso já está aí há décadas e todo mundo fica repetindo que eu preciso aumentar meu lucro aumentando a minha venda. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, tá? Matematicamente é quase que impossível porque a pessoa tem que entender que venda é estratégia. Você pode aumentar muito bem teu faturamento. Faturamento é totalmente diferente de lucro. Então, olha só, você vai aumentar a tua venda, não necessariamente aumenta teu lucro. Agora, se você aplicar 3 coisas que eu sempre falo pra galera, que é o quê? Presta atenção no seguinte: na sua venda, porque nenhuma empresa consegue viver, se manter sem venda, mas não é vender quantidade, é vender com qualidade. E para isso você tem que ter o quê? Também a precificação. E tá um monte de gente aí querendo vender a qualquer custo e com isso vendendo cada vez mais barato. Se você não tem um preço competitivo que te gere lucro, esquece, irmão, você vai estar fadado a quebrar. E o terceiro, que é o quê? Controle financeiro. Se você tem venda de qualidade, precificação e controle financeiro, eu chamo isso de tripé da gestão. Você vai diminuir o teu estresse no seguinte: vai parar de vender para quem não valoriza você, vai parar de vender para quem só te procura por preço, você vai parar de vender errado. Porque vender com aumento de quantidade de venda, dando um monte de desconto, porque o negócio é dar desconto, né? Dá brinde, dá desconto. Final do mês, vamos ver se não acontece contigo. Final do mês você deve estar assim, né? Início do mês, meio do mês, você já está desesperado, agoniado. Abrindo a loja mais cedo e fechando a loja mais tarde, independente se é loja física, online ou se você faz prestação de serviço. No final do mês, você vai lá e vê o quê? Caramba, eu até que vendi mais, mas cadê meu lucro? Você teve aumento de cansaço.
Mas o lucro real, o lucro líquido, você não teve. Então, venda não gera lucro. Venda gera receita. E o que gera lucro é gestão. Boa, boa. E tocando nessa parte aí, eu achei muito interessante que lá na época, quando você pegou uma empresa para mexer, na época quando eu estava montando a fábrica de doce, você me passou uma coisa muito importante. Quando você me falou isso aí, eu fiquei com aquilo martelando na cabeça. Eu não gostei. Ele chegou para mim e falou, venda não dá lucro. E aquilo, pô, pegou... Aí ele fez um mapa, né? Como se chama, um plano de negócio. E ele me mostrou que eu comprava errado. E ali eu estava vendendo bem, tá? Tinha um ego de faturamento, né? Aquele faturamento que eu aprendi que é ego. Eu achava, que eu tô vendendo, fiz R$1.000 no único só dia. Mas eu tava comprando errado. Então, muitas pessoas hoje, professor, realmente, eles acham que é só vender, mas não sabe se está comprando bem. Ele pode comprar num fornecedor e às vezes na fábrica, mas ele está comprando da loja da esquina dele, que está com preço altíssimo. Ele pode comprar um preço melhor, sabe? Então, acontece muito isso. E outra coisa também, professor, que você já falou comigo, foi aquela questão do cara que faz a precificação dele olhando a padaria da esquina. O cara quer começar a vender doce, quer começar uma empresa. Eu vou saber quando está vendendo ali na padaria, que eu já sei o preço de venda. O que você acha disso, professor? Olha só, essa é uma técnica que a gente chama de precificação através de pesquisa de mercado. Certo. Ela é a técnica mais utilizada no mundo. Sim. Porém, a mais usada errado também. Por quê? Porque o cara só vai até o concorrente, minoria de concorrente, 1, 2, 3, 4 ali no máximo, e só olha o preço, o número. Ele não entende o que está por trás, o que envolve o preço, o que está ali construindo essa precificação, que é o quê? Primeiro, posicionamento. Para você cobrar mais caro, você tem que ter uma imagem diferenciada. Outra coisa que você tem que entender, a qualidade do produto. Mas a qualidade do produto, cuidado que eu vou te falar, é diferente do que a maioria. O meu produto tem qualidade, então ele é diferenciado. Para de caô. Qualidade no produto e prestação de serviço não é diferencial, é obrigação. Então você tem que entender realmente que o cara tem ali uma infraestrutura por trás, um atendimento que gera humanização entre a empresa e o cliente, então ele vai ter o que é ali? Conexão. Então a sua precificação, ela tem que envolver essa técnica de forma racional. Não é vai lá e ver o preço não, o que está mais caro, mais barato, aí eles fazem lá um maluquice, né? Não, agora eu vou vender por isso. Vai vender, vai. Mas nunca vai ter o sucesso como a maioria do profissional tem. Porque a maioria dos vendedores, eu vou falar, pronto, vamos começar então. A maioria dos empreendedores se diz empreendedor e não é. É apenas um comerciante que vende um produto ou uma prestação de serviço, mas ele não é profissional. Ele não tem a mentalidade e a ação profissional. Ele vai lá e vende. Eu não tenho problema nenhum se você está começando a vender uma bala, uma trufa, porque eu já trabalhei na rua. Eu não sou o cara que começou no quadro, não. Eu tive minha primeira faculdade paga vendendo água, óculos de sol. Eu já vendi aqui na Cinelândia simplesmente livro. Então eu sei o que é fazer o corre, como aqui no Rio de Janeiro a gente fala. E sei qual é o estresse. Então assim, a gente acaba olhando o preço dos outros. Sim. Legal, mas veja a estrutura, veja o atendimento, veja a qualidade realmente do produto, veja a embalagem. Porque uma embalagem, ela agrega valor. Sim. E o que acontece também? O tempo de entrega de um produto para o outro. Sim. Então isso tudo vai compor uma estratégia de precificação. Não é você só ficar olhando para o preço ali do teu concorrente e jogar de qualquer jeito. Vai quebrar a cara. Uma coisa importante também, que nem só isso olhar, né? Às vezes o custo daquela empresa ali, às vezes aquela padaria da esquina ali, ela tem um aluguel muito alto, às vezes o produto dela é mais caro, e ali o cara fica se vangloriando, não, porque eu vendo mais barato que a padaria, não sei o quê, mas ele não sabe que aquele preço que está ali, porque o cara agregou todos os custos, custo do funcionário, custo do prolabore do empresário, então tudo isso tem que ser visado. E falar em prolabore, professor, um problema muito grande hoje que muitos empreendedores fazem é não saber separar o dinheiro dele. Aí vem aquela questão que tem uma live você falou sobre o dinheiro do caixa não é seu. Como é que isso aí? Explica pra gente aí. Então vamos lá. Se o cara começou agora, ele faturou... hoje um cara começou a empreender, fez R$500 hoje. Esse dinheiro aqui, como que ele divide esse dinheiro? O que é dele, o que não é? Como é que é isso? Então, a primeira coisa para quem está começando... Nunca comece sem planejamento, tá? E evite começar qualquer negócio com a emoção de que vai dar certo.
Vamos ser realistas? Vai ter problema pra caramba. Então você precisa ter o que ali? Um capital de giro e um capital reserva. Não tem problema. Não é o dinheiro que vai fazer dar certo ou errado na tua empresa. Dinheiro é apenas um potencializador de energia. Ou para dar besteira pra caramba porque você não tem estratégia, você não tem planejamento, ou para dar certo porque você soube fazer as coisas. Então vamos lá. Qual é a dica que eu dou para quem está começando? Comece já da forma correta. Saiba o que é seu e o que não é seu. Como eu faço isso? Como eu vou separar o meu dinheiro do dinheiro da empresa? Primeiro, para de anotar em caderninho, que caderninho não dá resultado nenhum. É perda de tempo. Faz uma planilha ou um sistema. Aí, o pessoal da live e algumas pessoas que contratam a minha consultoria ou a mentoria, mas eu não tenho dinheiro. Tem sim. Tem dinheiro para cigarro, tem dinheiro para cerveja, tem dinheiro para maconha, tem dinheiro para amante, tem dinheiro para a ponte que partiu, para a unha do Wolverine, para o cabelo. Tem dinheiro. Você não tem prioridade de entender que o CNPJ tem que ser mais forte que o CPF. Então, quer começar a fazer isso daí direitinho? Planilha ou um sistema. Você vai fazer o controle corretinho. Tudo que entra vai ser registrado. Na hora, aí como que é o empreendedor que está iniciando? Fiz a venda. Meia hora depois ele não anota. Já está com o controle zoado. Assim também com a saída. Para, meu irmão, te pegar o dinheiro do caixa para comprar a tua bala, o teu café, o aluguel da tua casa, o Uber, o que for. Aquilo que está entrando na sua empresa é faturamento que vai virar receita. Quer aprender a fazer esse gerenciamento? É o Prolabore. Existem 2 técnicas de Prolabore que a galera não está querendo aprender. Primeira técnica de Prolabore é sobre a porcentagem de retirada do lucro. Legal. Nada de errado. Agora, se você está iniciando, você não tem lucro. Você não tem agora controle, não tem nada. Segunda técnica, vou te ensinar então. Veja todos os custos da sua casa e despesas. Corta a regalia, porque você está começando o negócio e você já tem ali a base do quanto você pode retirar do negócio. Boa. Acabou. Se você já sabe o quanto que você pode retirar do negócio, não pegue nada além. Boa. Se você vender mais no mês, não pegue além. Eu sou assim. Cara, eu brinquei de vender no final do ano. Sabe quanto que eu gastei a mais para mim? Nada. Janeiro, por quê? Janeiro é sofrência para todo mundo. Verdade. O Brasil só funciona depois de março. Se eu não tivesse segurado dinheiro em janeiro, fevereiro, eu tava chorando miserinha como a maioria do micro e pequeno empreendedor que sofre. E a grande empresa também. Então o que a galera faz? Separa, não mete a mão no dinheiro. Entrou R$1, não gaste e reinvista no negócio. Se você está muito ferrado de grana, reduz o custo em casa, diminui a cerveja, diminui o cigarro, diminui, foca no teu negócio, que eu duvido que assim não vai dar certo. Eu duvido. Boa. Você que está na live aí do TikTok ou no YouTube, comenta a cidade que você está assistindo aí e uma dúvida, depois a gente vai ler os comentários para responder a dúvida de vocês. Professor, pegando nesse gancho aí que você falou que muitos empreendedores, eles têm dinheiro para comprar a cachaça dele, para sair para o rolê, mas não tem dinheiro para investir na empresa, me lembrou uma frase do Luciano Hang, sabe quem é? Sei. Da Van? Ele falou assim, ó, uma vez, o cara perguntou para ele, pô, como é que você vive, como é que você custa? Ele falou assim, ó, uma empresa bilionária, o dono é milionário. Aí. Uma empresa milionária, o dono é rico. Uma empresa rica, o dono é pobre. Classe média no máximo. Então, essa ideia é muito clara. Pô, hoje a minha empresa tem esse podcast. Eu não tenho essa estrutura, mas a minha empresa tem. Hoje a minha empresa tem meu Uber para andar. Eu não tenho um carro, mas eu tenho meu Uber para andar. Então, eu sei separar o que é da minha empresa, o que é meu. Perfeito. Esses dias o cara chegou para mim e falou assim, pô, cara, tu não tem nada, tu anda a pé. Eu falei, pô, eu não tenho, porque todo o meu dinheiro eu estou investindo em tudo no meu negócio. Hoje meu negócio é digital, então tem que ter um celular com uma câmera boa. Hoje meu negócio é digital, hoje eu tenho que ter uma estrutura para poder gravar, hoje eu tenho que ter um editor de vídeo. Hoje eu preciso ter, porque hoje eu trabalho com comunicação. Hoje eu investi na nossa comunidade. Inclusive, o professor ele faz parte da minha comunidade. Se minha comunidade está de em pé hoje, se eu tenho bons fornecedores hoje, eu entendo como que eu precifico os produtos que os fornecedores para os meus clientes, porque o professor está dentro da minha empresa. Então, eu investi nesse cara. Então,
muitas das vezes as pessoas querem fazer ao contrário. Por exemplo, o banco me liberou um crédito agora. Se fosse outro, ia lá no banco lá, vou comprar um carro agora, vou botar aquela música, sou criado de comunidade. Vai pegar uma motinha pra fazer brau. Pega a motinha, solta fogos pro alto. Papai do céu. Churrasco pra galera. Churrasco. Tem que tomar Heineken. Tô rico, tô milionário. Não é assim, galera. Não é assim. Você tem que entender uma coisa. O que o professor falou é verdade. Saiba separar. Dentro da minha empresa, eu queimo grana pro mar. Às vezes eu tô duro. Teve mês que, meu aniversário eu não curti. Meu aniversário eu trabalhei. Tem várias vezes que eu priorizei, a minha empresa em primeiro lugar. Sim. A minha empresa em primeiro lugar. Porque eu tô te falando, eu já fiz ao contrário, já fiz o inverso. Saca? Você sabe disso. Quando eu tava vendendo doce em Campo Grande, que eu tive a oportunidade de morar aqui na Zona Sul, quando eu comecei, meu custo era baixo. Eu morava no hostel. Depois eu aluguei um quarto, depois eu fui morar no apartamento. Muito rápido. Todo o meu caixa, eu investi 50 mil para morar aqui em 2 anos. Queimando, assim, ó, só em aluguel, moradia, porque eu queria, mapeei, entendi, tive network, aprendi a falar 2 idiomas, ficou top, ficou maneiro. Nada me tira o conhecimento, fiz vir morar na Zona Sul e trabalhar aqui, na época que eu estava com a ideia da fábrica de chocolate e fornecimento. Só que eu entendi, cara, que eu estava investindo pouco na empresa e investindo mais na minha qualidade de vida. Tava errado. Ego. Isso é ego. Assim, o CPF tem que ser menor do que o CNPJ. Por mais que você ainda não registrou o seu negócio, tá? Você não legalizou, não tem um CNPJ, o seu negócio é mais importante do que você. Vamos lá. Cara, você tá andando de trem, metrô, ônibus. Tá ganhando R$1.500, R$2.000. Raramente 3. E eu posso te falar porque menos de 90% da população, tá? Ganha mais de R$3.500. Quando você começa a empreender, você está tendo fluxo de caixa. Vamos pegar isso daqui, é muito importante para você entender. O dinheiro está entrando. O que a maioria do micro e pequeno empreendedor faz? Torra. Não faz reserva de capital. Vai lá e não investe e reinveste na empresa. A loja está escura. Ele não compra mercadoria nova. Ele não inova. Ele não investe em conhecimento. Desculpa, vamos focar no conhecimento? Sou professor há 10 anos, tá? Então eu posso falar. O brasileiro não está lendo nem 2 livros ao ano. Aí depois ele reclama que a venda dele tá ruim, reclama que a empresa não tá indo bem e ele coloca a culpa no papagaio, periquito, na sogra, no enteado, se tiver, na amante, no pastor, em todo mundo, na política. Mas ele não enxerga que ele é o verdadeiro problema da empresa. Cara, a responsabilidade é tua. Você é adulto, então haja como adulto. Adulto não faz o que quer, adulto faz o que se deve, muito menos o que se gosta. Quando você tiver condições, tua empresa ficou estruturada, está começando a ter um pouco mais de força ali, cara, 1 ano de empresa, você não é ninguém. 2 anos, você está pensando em aprender. 3 anos, você já tem que, no mínimo, saber comprar, vender, precificar, controlar finanças e já está pensando em contratar pessoas se você é microempreendedor individual. Que, aliás, eu já falei para a galera na live e assistam a live, tá? Olha só, vai ficar aí embaixo daqui a pouquinho o link para quem quiser ver as minhas aulas no TikTok. E eu falo para todo mundo, microempreendedor tem prazo de validade. Ninguém está falando isso. Caramba, explica melhor. O governo não fala sobre isso. Como assim, Fernando? Ninguém vai te colocar para você parar de ser microempreendedor. Isso é estratégia de negócio. Microempreendedor é a melhor coisa que tem para você começar um negócio. Só que você tem faturamento limitado. Então, se você tem faturamento limitado, você vai ter uma mente, um poder de compra, um poder de negociação e de lucro limitado. Então, se você vai começar a empreender, faça o MEI. Na boa, é um imposto extremamente barato. Agora, filho, 1 ano para você aprender, comprar e vender. 2 anos, precificação, controle financeiro. No 5º ano, Hugo, você do 3º para o 5º ano já deve estar assim, ó. Opa, eu já tenho que contratar uma pessoa, preparar uma pessoa para eu alavancar o meu negócio. Se você está 5 a 7 anos aí, ou mais, como MEI, você não entendeu nada do que é empreendedorismo. Empreendedorismo é desenvolvimento e crescimento e melhoria contínua. Me explica só por que você está no MEI há 7 anos.
Cresceu o quê? Aí vem a mentalidade. Se eu sair do MEI, eu pago imposto. Eu quero pagar 1 milhão de imposto de renda. Também quero pagar 1 milhão. É claro que eu tenho que fazer de tudo, né? Porque no Brasil só tem imposto. Mas se você tem um bom contador, um gerenciamento contábil, você vai pagar menos imposto. Tem estratégia para tudo. Agora, o que você não pode é estar com essa mentalidade do seguinte: vou crescer para quê? Então vamos para administração. Aqui não é achismo. Empresa que não cresce, não se mantém. Ela quebra. Por isso que toda empresa profissional, de meio para grande porte, coloca meta de todo funcionário. Meta de venda e meta de lucro. Acabou. Professor, esse negócio que você falou muito interessante. Eu tenho um cliente que eu conversei com ele agora, ele estava num patamar de venda e a gente trabalha também com e-commerce aqui na nossa comunidade. E chega um certo ponto de faturamento, o próprio e-commerce ele quer que você coloque CNPJ, pede um MEI e pede uma inscrição digital, um negócio assim, senão você não vende mais. Só que aí eu comuniquei com ele, falei, olha, você tem que abrir um MEI. Ele falou assim, não, eu não quero pagar imposto. Já começa um ponto que você falou. Só que tem outro problema, eu conheço outras pessoas também que vai muito além do que isso. Vou te dar um exemplo. Quando eu fui para São Paulo, eu vi uma mulher que estava vendendo pão de porta em porta. E eu sempre troco uma ideia com essas pessoas que vendem na rua, porque eu já vendi na rua. E eu vou ali e falo com ela, poxa, eu sempre dou uma ideia construtiva que ela possa melhorar. Qual que é a ideia que eu dei para ela? Eu falei assim, olha moça, a senhora está vendendo para o público errado. Ela, como assim? São 12:00 e você está batendo de porta de loja vendendo pão. Sendo que 4 e pouca da tarde, os caras dessa rua aqui estão botando as barraquinhas de cachorro-quente. Por que você não vai nessas barraquinhas de cachorro-quente artesanal e propõe uma parceria de você vender um pão artesanal para os caras que vendem pão o tempo todo com salsicha dentro? Quantos cara gasta de pão e você está indo numa pessoa que não tem nada a ver? A senhora não entendeu o público. A senhora fabrica mesmo? Sou eu que fabrico. Você fabrica bastante? Fabrico sim, filho. Mas por que você não vai nesse cara? Ah, não. É porque eu tenho medo de não aguentar a demanda. Eu falei, que isso, cara? Então vamos lá. Vou pegar esse teu gancho para a gente explicar várias coisas com isso daí. Boa. Primeiro, quem é teu público? Microempreendedor, empreendedor, cismou que tem que vender para todo mundo. Se você está tentando vender para todo mundo, tu não vai vender para ninguém ou vai vender para quem não valoriza o teu produto. Ponto. Papo é reto. Então assim, micro e pequeno empreendedor, independente se é iniciando ou não, tem que estudar marketing. Aprenda uma coisa, meu lindo. Eu já falei na live, vou começar a aloprar então. Quem tem que trabalhar, na maioria da parte do tempo, com corpo, é esportista e prostituta. Na boa. Se você não é esportista e nem prostituta, e os dois trabalham com a mente, tá? Mas eu tô falando exclusivamente quase do corpo, a maior parte do corpo. Se você é empreendedor, tu tem que trabalhar com a cabeça, com estratégia, com inteligência. Vamos lá, qual é o erro dessa moça? Ah, eu não sei minha demanda. Então você faz o cálculo de demanda. Aprenda a sua demanda. Se a tua demanda tá crescendo muito, e eu já escutei um monte de empresa falar assim, a minha empresa tá crescendo demais. Vai ter problema. Todo crescimento é controlado. Como assim, Fernando? Do que adianta você crescer muito se você não vai atender a demanda? Legal. Então vamos lá. Vamos aprender como que você consegue se estruturar. Segundo problema que a gente vê aí com essa moça. Ela ainda não entendeu que ela pode ser uma fornecedora. Era onde eu queria chegar. Então você pode ganhar dinheiro de duas formas. Vendendo mais barato, só que aumentando a escala. Vou repetir. Isso é estratégia de giro. Quando você baixa a sua margem de contribuição ou a sua margem de lucro, significa que o seu preço ficou mais competitivo, está vendendo mais barato. Então, obrigatoriamente, você tem que vender mais. Tá? Então, você pode vender dessa forma. Procura um monte de clientes para você ser fornecedor deles. Mas não para de vender para o público que paga como margem de lucro, que é onde você vai manter sua margem de contribuição e margem de lucro, que é o quê? Que é o varejo. No varejo, você vende mais caro. Pô, você vai virar um atacarejo. Agora, mais uma vez, qual é a estratégia que você está utilizando para você entender o seu negócio? Tá trabalhando, sabe como? Abre porta, fecha a porta, trabalha desesperado e não analisa dados. Não analisa oportunidade. E fica aceitando venda do jeito que vem, qualquer tipo de cliente que só vem perturbar teu ouvido querendo desconto. Vou te explicar como que eu faço na minha aula do TikTok. Se você tá aqui para perturbar, encher o saco, tirar o foco, é assim, sai da live. Você não é o público-alvo.
Quem é o teu público-alvo? Aquele cliente que verdadeiramente vai te trazer lucro. Agora, o povo não estuda marketing. Aliás, eles acham que a propaganda é a alma do negócio. Eita. Não, a propaganda não é a alma do negócio. A alma do negócio é o marketing. É o marketing que faz pesquisa de 4 P's do marketing: produto, preço, prazo e promoção. O básico. Se você não sabe qual produto vender, por qual preço vender, onde vender, para quem vender e como promover a venda, acabou, filho. Boa. Segmentação de público-alvo, também não sabe? Tá, vai quebrar a tua cabeça. Então, assim, trabalhe com estratégia. Venda no atacarejo, venda dessa forma que você vai ganhar um lucro e recorrência de venda. Pronto, acabou. Show de bola. Nesse ponto aí, você falou sobre exatamente o que eu quis dizer sobre essa mulher. Ela não tinha uma mentalidade de crescimento, ela não sabia exatamente o que ela estava fazendo. Ela estava mais vendendo, como eu até falei aqui próprio no meu podcast, que ela está vendendo por necessidade. Porque tem uma diferença, né? Existe o autônomo, existe o empresário e existe o empreendedor. Cada ponto ali é uma coisa. O empreendedor é aquele que cria. O empreendedor é quem cria, quem desenvolve uma ideia e aplica aquela ideia. O empresário é o que compra a hora. Ele pega aquela ideia, compra a hora das pessoas, bota as pessoas para vender. E o autônomo é aquele que só vende o produto sozinho. E tem um negócio muito interessante, professor, que todo empreendedor consegue ser autônomo, mas nem todo autônomo consegue ser empreendedor. Esse que está a parada. Às vezes, essa mulher do pão, como às vezes muitas pessoas estão vendendo água no farol, elas estão ali sozinhas vendendo água. As pessoas falam assim, ele é um empreendedor. A gente fala, para não deixar o cara triste, mas de verdade, as pessoas que estão na rua, elas não são empreendedores a partir do momento que elas não melhoraram aquela ideia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei, eu era autônomo. Eu vendia doce qualquer, só brigadeiro. Depois eu montei uma marca e peguei os brigadeiros e inovei. Todo mundo vendia brigadeiro de beijinho e na época e de chocolate. O que eu fiz? Eu comprei pistache, comprei pimenta, fiz chocolate com pimenta, eu fazia ninho com Nutella e depois eu fazia caixinha fechada, depois eu queria vender por caixinha para aniversário, para empresas. Aí eu comecei a empreender. Só que quando eu só vendia, eu era só mais um vendedor. Então, o brasileiro ele não aprendeu isso na escola, nem em lugar nenhum, de se tornar um empreendedor, se tornar empresário. E você sendo formado nessa área de gestão de empresas, como que você consegue cuidar dessas pessoas nas suas aulas, principalmente naquele ponto que, quando a pessoa começa a se tornar um empreendedor, pegando essa visão do Hugo, vi que o Hugo falou, eu era vendedor de rua, aí agora eu quero empreender, vou criar um produto. Só que eu fui vender, as pessoas falaram que está caro. Como é que é isso, professor? Como é que ela pode vender para a pessoa que não pode pagar? Como é que essa questão é a pessoa que não quer pagar, se não paga? Como que entende Vamos isso? voltar, então. Primeiro, aí é pertencimento e conhecimento próprio. Vou pegar o gancho do que você falou de quem você era e eu vou falar de como eu comecei no marketing digital. Eu faço consultoria há 11 anos para micro e pequena empresa. Tá? Eu primeiro virei consultor empresarial, para depois virar professor. Tá? Hoje eu sou professor da maior escola técnica do Brasil. Ministro aula aí há 10 anos. Só que veio pandemia, veio tudo isso e todo mundo se lascou. Se você ficar reclamando, chorando, não vai ter desenvolvimento. Eu conheci o marketing digital. Fiz um monte de besteirinha no início. Normal. Aí eu comecei a conhecer pessoas. Uma foi você, que você olha a sacada do que é empreender, é ver a oportunidade. Você não precisa necessariamente criar algo do zero. Pega a ideia de alguém, adapta e vai na vida. E depois você vai melhorando aquilo. Foi quando você falou o seguinte, professor, você precisa vender um produto. Eu falei, cara, eu tô acostumado a vender hora. Tanto como consultor empresarial e tanto como professor eu vendi o quê? Hora. Você falou assim para mim, poxa, mas hora, cadê teu produto de escala? Aí eu fui fazer os e-books. Então hoje eu ajudo pessoas com e-book. Hoje eu tenho e-book de vendas, precificação, controle financeiro, princípio do marketing, gestão de pessoas, MEI, classificação de custo, plano de negócio. Então eu tenho lá os e-books, que é o quê? Entenda, o e-book é mastigado, linguagem simples, como eu estou falando aqui hoje com você. Não adianta você ficar correndo guru da internet que gosta de ficar falando inglês e tu não entende nada para ele fingir que ele sabe alguma coisa. Eu estou no Brasil, é português brasileiro, então eu tenho que ser legível. Então o que eu comecei a identificar ali? Um público legal que tem uma grande capacidade produtiva,
criativa, mas que falta o que o colégio normal não vai dar nunca. Aliás, tem algumas faculdades aí que estão dizendo que estão dando aula de empreendedorismo. Não tá. Falo rasgado. O empreendedorismo que eles estão ensinando é para você ser um bom gerente, gestor só de tá uma falando empresa. porque virou moda a palavra empreendedorismo. Então, olha só. Empreendedorismo é saber que tu vai sofrer, saber que tu vai se estressar, mas você tem que saber vender e não quantidade, mas sim com qualidade, precificação, saber que você tem que crescer, saber que você tem que contratar pessoas, parar com esse medo de não contratar. Então, assim, eu fui e peguei essa visão aí de que eu falei, vou vender produto. Então, como que a minha equipe, hoje eu já tenho uma equipe. Olha, eu comecei sozinho, hoje eu já tenho uma equipe. Então, como a gente auxilia pessoas? Primeira dica que eu falo com todo mundo quando entra em contato comigo ou com a minha equipe, compra o e-book. Por quê? Porque você já vai conhecer o meu trabalho. Eu não estou me importando com dinheiro. Eu me importo com conexão. Pega mais um gatilho aí para você aprender a vender. Para de olhar o lucro. Atenda a necessidade do cliente. Então, o meu público tem a dificuldade do conhecimento porque o colégio não está dando. A maioria do colégio não vai te ensinar, não ensina nem a gente o que é imposto de renda, mas a gente é cobrado, né? Então, assim, a minha equipe hoje, a gente trabalha vendendo os e-books, vendemos as aulas particulares, vendemos mentoria e consultoria, tanto física como online. Aí mesmo, quando eu joguei isso no TikTok, nas outras redes sociais, a parada fez assim, ó, BUM! Aí hoje eu estou simplesmente com o aluno nos Estados Unidos, meu e-book está em 4 continentes, Brasil todo, e a gente está tendo um desenvolvimento planejado. Eu estou aqui hoje muito feliz, porque aquilo que a gente plantou anos atrás, a gente está colhendo. Se eu tivesse desistido, eu não ia colher. E se eu tivesse acelerado, sinceramente, poderia ter estragado. Então, anda com calma, vai com calma e estuda. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder para você manipular ou não ser manipulado. Não é para você manipular por mal, não. É para você saber trabalhar de forma coerente. Senão você só trabalha com o corpo. Aí eu tô fora. Eu quero cada vez mais conseguir mais coisas fazendo menos coisas. Há uma diferença entre estar ocupado e ser produtivo. E isso que a gente tem ensinado lá nas aulas, o pessoal com mentoria, etc. Boa. Eu comecei diferente esse podcast, fazendo essas perguntas. Eu não perguntei como as pessoas fazem, conhecendo as histórias e tal. Fala pra galera, de onde você é, cara? A galera comentou a cidade dele aqui, eu tava acompanhando. Eu tava até olhando pro celular, desculpa, galera. Eu tava prestando atenção porque eu tô olhando aqui as perguntas de vocês. Tu é de onde, professor? Vamos lá, eu sou de Uhu, Nova Iguaçu. Boa. É a primeira vez que a galera tá sabendo onde que eu moro, tá? Porque eu não falo, tenho medo de ser sequestrado por hater, porque tem um monte de hater aí. Tem uns malucos aí. Mas eu sou do Rio de Janeiro, tá? Eu sou nascido no Rio de Janeiro, sou da Baixada Fluminense, tenho orgulho de onde que eu moro. Tive muita dificuldade, como a maioria das pessoas. Muita gente fala, pô, agora o cara tá andando arrumadinho, bonitinho, não sei o quê. Irmão, catei latinha para fazer minha primeira faculdade. Hoje, graças a Deus, a honra e glória de Cristo, eu tenho 2 faculdades, tenho uma pós-graduação, falo inglês, mas eu gosto de trabalhar com micro pequeno empreendedor. Por quê? Porque eu sou da Baixada. Pegar trem para vir trabalhar. Complicado. Cara, é estressante. Então é cansativo. Então eu sou do Rio de Janeiro. Minha formação, eu comecei aí com logística, trabalhando com logística. Tive a oportunidade de fazer consultoria num restaurante. Esse cara gostou de mim, foi me levando para outros lugares. Então, assim, se você tá achando que eu comecei no quadro lá no TikTok, não, irmão. Eu tenho estradas. São só como consultor 11 anos. Como professor e instrutor, são agora 10 anos efetivo. Eu não quero falar minha idade, não. Falo, pelo amor de Deus. Professor, quando eu te conheci lá no início, eu tava migrando pro digital e falei com você, cara, você tem que entrar pra internet e tal, te dei ideia de e-book. Até então ele não vendia e-book, ele vendia somente hora, só dava as aulas dele lá. E eu falei pra ele exatamente isso. Eu entendi, na primeira vez que eu fiz uma venda online, foi de receita. Eu peguei toda a minha ideia, que eu tinha conhecimento em receita, fiz um e-book ali e começou a vender. E ali você, opa, interessante, Hugo, vou pegar tudo que o MEI precisa, o microempreendedor tá precisando, o que as pessoas... Eu vou fazer um básico, se eles quiserem se aprofundar, ele, pelo menos, eles conheceu ali meu básico, ele vai querer uma consultoria. Cara, achei top. Só que o mais interessante que eu gostei do professor
foi que ele fez completamente o inverso de muitos gurus da internet, que é o quê? Eu vou pacotar um produto, eu vou fazer uma semana de aulas, depois eu vou fazer um tráfego ali para vender aquele produto para quem engajou comigo. Pelo contrário, no dia, cara, você faz uma live na hora. Para quem não te segue, tem agora 60 e poucas pessoas na live. Comenta aí a pergunta de vocês, o professor aqui daqui a pouco responder. E você ali gera uma conexão com a pessoa na hora e vende. Eu acho muito legal esse teu poder de pegar o público frio, fazer as pessoas confiarem em você ali na hora, conhecer e falar, pô, vou comprar desse cara. Então, o que acontece? Ele compra o quê? O produto ou compra você? Como é que é isso? Vamos lá, você falou algo muito legal, confiança. Por que eu não me considero um guru? Primeiro, porque eu sou verdadeiramente professor. Foi você que começou a me colocar essa loucura de venda no digital. Então, assim, como eu tenho 10 anos dentro de sala de aula, eu consegui ter a capacidade de me comunicar de forma simples e objetiva. Então, aquilo que eu falei, eu falo um linguajar que o público entende. Independente do letramento, nível de letramento, o público entende. Então, eu já comecei a me conectar com a pessoa aí. Então, quanto mais esse cara assiste minha live, seja meia hora ou a hora toda, eu faço 1h20 no máximo de live, quase todos os dias. E detalhe, não tem dia nem horário fixo. Quem quiser participar da aula tem que seguir e clicar no sininho. Então, eu faço diferente de novo. Então, já comecei a mudar, porque eu vi que todo mundo fazendo igual. Eu falei, eu vou me arriscar e fazer diferente. Não tem dia nem hora, né? Porque eu tenho minha vida corrida. E não fazer esse negócio de lançamento semente ou fórmula. Não quis. Eu quis fazer o seguinte, eu vou dar a cara. Eu vou fazer uma coisa autêntica. Sim. Quer vir para o marketing digital? Seja autêntico. Quer empreender na loja física? Seja autêntico. Não finja o que você é. Eu sou o que eu sou e todo mundo fala que eu sou acelerado. Eu não sou acelerado, é os outros que é lerdo. Vamos parar com esse negócio de ficar colocando nomenclatura nos outros. Cara, cada um é o que Deus fez. Deus deu um dom para cada um em uma forma. Então, se você não se descobrir, o que eu fiz hoje? Hoje, cada vez mais, eu entendi o seguinte. Eu aprendi a me comunicar. E a comunicação é uma força tremenda. Eu na live, eu vou me comunicando. Gente, eu tenho live de 300 pessoas que eu retiro gente. Ah, sai. Fica aqui não. Seu Zé Ruela, tá trabalhando a live. Aquilo ali é aula, cara. Sim. Então, se o aluno não quer assistir a aula, eu tiro dentro de sala de aula de qualquer lugar. Então, ali eu vou gerando o que com a pessoa? Confiança, autenticidade. Eu vou gerando com o cara conexão. E eu vou dando, aí vamos lá, ó. Eu mostro pro cara que eu sei. Eu resolvo o problema dele. Então, olha quanta coisa eu comecei fazendo na live. Eu resolvo tua dor de cabeça ali, parte. Eu vou te mostrando o que você tá fazendo de errado. Isso o cara já tá se sentindo grato. E agora a gente tem 4 regras. Não sei se você tá sabendo para participar das minhas aulas. Primeira regra, não pode escrever nem falar palavrão. Segunda regra, politicagem de lado. Eu tô peidando, cagando para Bolsonaro e Lula. Meu irmão, quem faz o meu corre sou eu, vindo através de Deus. Primeiro é Deus. Terceira regra, não dar aula em cima da minha aula. Que agora é um monte de contador, professor, querendo dar aula em cima da minha aula. Tenha disposição para fazer o teu. Para de querer pegar barco dos outros. Pronto. Não pode falar, né? E a quarta regra, irmão, curtida. Se não tem curtida, eu desligo a live. Eu desliguei live com 200 pessoas na live. Eu fui lá e desliguei a live. E a galera, por quê? Porque eu não gosto de ingrato. Olha, quem é que você vê dando aula assim, numa live? Verdade. Eu já tive live de 800 pessoas. Tô nem aí. Número não mexe no meu ego. Eu dei live para 3 pessoas que eu gostei mais. Então, assim, você que está querendo vender, seja no mercado digital, seja no físico, seja autêntico e não se importe com o número. Número não qualificado não é nada. Você pode ter 70 mil seguidores, você não tem cliente. Que adianta? Você quer fama? Direito teu. Agora, eu quero o seguinte, abençoar pessoas, porque já teve pessoas na live que saíram do meio e cresceram. Teve pessoas fora do país, vamos lá, Angola, Moçambique, Itália, Japão, Inglaterra, Alemanha. Os caras são brasileiros empreendendo fora. Sim. Eu dou aula de gestão, eu não dou aula de achismo. E eu ainda cito o livro, ó, no livro tal, não sei o quê. Então eu não tô brincando ali. Então a conexão é gerada para o público frio, porque eles escrevem,
Pô, até que fim eu achei um cara que fala o papo reto. Verdade. Hoje, professor, eu já falei isso uma vez até com você, que todo criador de conteúdo consegue ser um bom professor, mas nem todo professor consegue ser o criador de conteúdo. Cara, eu era o pior da minha sala. Eu era o ruim. Na sala de aula eu não conseguia prestar atenção. Porque o professor na sala de aula, ele aprendeu esse MEC, esse ensino do estudo da escola, ele é focado ali para fazer as pessoas decorar a matéria para no final fazer a prova. Só isso. Infelizmente, uma grande parte é assim. As pessoas, ela tem 5 pontos mais ou menos do aprendizado. Ela aprende ouvindo, ela aprende vendo, ela aprende fazendo e ela também aprende sentindo, sinestésico. Então, assim, são vários meios de aprendizado. Eu agora aprendi a desenvolver a leitura, o audiolivro, eu consigo aprender, agora não estou conseguindo mais ler, não estou fazendo mais sentido. Tanto ouvir livro aqui, eu estou aprendendo mais ouvindo livro. Só que aí o que acontece? Uma coisa muito interessante. O professor, ele tá ali, ele tá falando, ele não tá nem aí se você não tá fazendo não. Até o meu enteado, ele falou isso na escola, que a professora falou que deu aula lá, se eu não estiver aprendendo, tanto faz, ela tá ganhando a parte dela. Só que, por quê? Ela vem de hora, não tá nem aí. Só que agora, se você é professor e vir pra internet e não entender a manha da internet, você for criar conteúdo, você vai apanhar, vai ficar ninguém vai te assistir. Porque a internet é quebra de padrão. E eu entendi isso quando eu criei meu canal. Todo mundo tem que ter uma autoralidade, chama assim, você tem que ter uma autoridade, mas ser autor de algo, criar algo. Eu acho interessante o professor, que ele é um professor que, cara, ele é diferente a forma que ele apresenta a aula, realmente ele expulsa os caras doidos que falam na live, ele brinca, ele dança, ele zoa, e a pessoa fala assim, caraca, mano, até te zoaram que tu deu aula de brinco, tu quebrou o padrão, fala, ele tá de brinco, que professor é esse que usa brinco? Então, assim, isso é uma estratégia que ele está utilizando, o cara faz dinheiro, o cara vende, entendeu? Enquanto você está julgando, está apontando, o cara está fazendo a grana dele, tá? Pela internet, de uma forma que você nunca vai conseguir se você não botar a cara e fazer. E se você tentar do jeito que tu está fazendo, imitando todo mundo, não vai. Então você precisa criar algo seu, você precisa ser diferenciado para que você possa impactar na internet, porque todo mundo está fazendo tudo igual. É uma Maria vai casar. Tu vai nas redes sociais e passa, todo mundo está repetindo alguém. Existe uma coisa modelar, você pegar a ideia e fazer, mas tem que fazer do seu jeito. Perfeito. Depois que eu entendi essa pegada, cara, eu larguei tudo, aquilo que eu te falei por telefone ontem. Eu peguei meu barco e fui, cheguei na ilha que eu quero, que é o ponto que eu quero, e queimei meu barco para não voltar atrás. Hoje eu só quero viver de internet. Hoje meu negócio é digital. Entendeu? Professor, cara, estou muito feliz de bater esse papo aqui com você. Se a galera tiver mais alguma dúvida aí, logo mais daqui um tempinho a gente vai dar uma parada. Tiver alguma dúvida, você pode deixar pro professor. Manda aí que ele pode responder você aqui agora. Cara, eu vou falar para vocês da minha comunidade, tá? Eu tenho uma comunidade fechada que eu criei chamada Empreende Vivendo. Eu comecei empreendendo do zero, como o professor me conhece. Comecei vendendo na rua. Fui criando um produto, vendi diversos tipos de produto até ter uma autoridade na internet. As pessoas me verem como um cara, um bom vendedor. Levantei uma audiência hoje, a gente tem uma audiência que pega de 10 a 20 milhões de alcance de pessoas entusiastas que gostam de ver o que eu falo sobre empreendedorismo, quando eu entrevisto algum empreendedor. As pessoas acham isso legal e quer saber mais de como pode empreender, como que ela pode abrir uma loja, como que ela pode criar sua marca. Então, eu criei uma comunidade fechada, onde eu reúno fornecedores, onde eu reúno grandes prestadores de serviço, até o próprio gestor aqui de negócio está aqui comigo. E dentro dessa comunidade você vai aprender tudo. Se você quiser aprender a montar sua loja, se você quiser aprender a montar sua marca, se você precisa de alguém para te explicar o que é gestão, o que é empreendedorismo na prática, eu te convido para entrar para essa comunidade. Vai estar o link aqui abaixo em algum lugar. E pela live do professor, é só entrar em contato com ele, que ele vai te explicar melhor tudo sobre o serviço dele e os produtos. Alguém tem alguma pergunta aí? Vamos ver. Olha, tem um monte. Ó, legal. Olha aqui, uma pergunta interessante aqui, ó, do Lestat. Valeu, Lestat. Vamos te responder aqui agora. Professor, ainda vale a pena trabalhar com alimentação? Olha, vamos lá. Pirâmide de Maslow. Eita, princípio do marketing. Pirâmide do Maslow é o quê? As necessidades do ser humano. O ser humano nunca vai parar de comer. Boa. Tá? Acabou. Se você estudar a pirâmide de Maslow, são 5 necessidades, tá? E você vai ver ali que a necessidade fisiológica, ela é logo a base. O ser humano não vai parar de comer, o ser humano não vai parar de se vestir, o ser humano precisa de segurança, enfim. A alimentação, ela carece de alguns quesitos para alguns empreendedores que ainda não entenderam. Vamos lá.
Produto de qualidade não é diferencial, é obrigatoriedade. Mas quer se destacar? Então eu vou te dar uma dica para você que quer trabalhar com comida. Se destaca com a embalagem e se destaca com o delivery. Prazo de entrega. Só Jeová é Deus aqui no Rio de Janeiro e deve ser no Brasil todo. O cara fala que é rápido e demora. E a culpa não é do motoboy. Falo mesmo. A culpa é do empreendedor que não sabe gerar a produção da cozinha dele. Então vale a pena trabalhar. O lucro é bom. Agora, tem muita gente. Então, antes que você fique falando aí que tem muita gente no mercado, tem muita quantidade de pessoas fazendo a mesma coisa e poucas pessoas fazendo coisas boas. Então, se você for entender o que é concorrência, a concorrência tem 10 mil pessoas. Vamos lá, quantos brasileiros leem 4 livros ao mês? A gente tem muito brasileiro. Mas quantos estão estudando, quantos estão realmente correndo atrás? E outra, eu não falo para você entrar aí nesse negócio de água gelada. Eu, meu irmão, sou um empreendedor raiz antigo. Acho que o exercício físico é legal, eu acho que você tem que cuidar da tua mente, tudo isso. Mas vamos lá. Quer empreender? Vou te dar as 4 dicas da minha vida. Primeiro, fé em Deus. Pronto. Segundo, foco, saber para onde você quer ir. O problema não é só abrir a loja de comida, tá? O que você quer se tornar? Quem você quer ser? Abriu a loja e acabou? Vai ser mastigado. Então, fé, foco, disciplina para fazer o que não quer. Você é adulto, irmão. Adulto não faz o que gosta. Tu acha que eu gosto de estudar? Odeio. Você acha que eu gosto de trabalhar? Detesto. Eu queria ser herdeiro, mas já que eu não fui, então disciplina. E persistência para quando der dano errado. Então, se você fizer essas coisinhas básicas, porque quem te falar, fala na minha live, com 6 meses eu já tenho lucro. Não tem. Você tem muito aprendizado. Só que a maioria das pessoas, IBGE, então vamos para número, IBGE, independente do teu negócio, o IBGE diz o seguinte, que 60% de todo negócio novo fecha em menos de 5 anos. Verdade. Por quê? Falta de planejamento e gestão. Aí o cara não ganhou o primeiro dinheirinho dele, ele faz gasto errado, ou então não está entrando dinheiro nesse mês, ele já desiste. Então, faça o seu negócio. Tá bom? Você que está aí, faça o seu negócio de alimentação. Já tem muita gente que vende roupa, venda diferente. Verdade. O mesmo produto você pode apresentar. Tem professor, vou pegar o teu gancho. Todo professor dá aula que nem eu? Nem deve. Nem deve. Mas todo professor deveria entender que você pode vender conhecimento. E eu já estou montando um curso sobre isso. Boa. Teve uma pergunta aqui que o rapaz fez, que qualquer professor pode se tornar um professor online no digital? Qualquer conhecedor, detentor de saber. Você não precisa ser professor. Marceneiro não é professor, mas ele é um detentor de saber. É, verdade. Faz sentido. Acabei com tudo, explodi a mente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Falando nesse assunto que o rapaz perguntou aqui, como que faz para entrar na sua comunidade? Então, assim, a maioria das pessoas que querem entrar para minha comunidade, elas estão atrás de saber, por exemplo, hoje eu tô para ir para São Paulo, entrou em contato comigo um grande fornecedor de maquiagem, um Salve Love Make, eu quero que você aqui no podcast também, para falar um pouco também como que as pessoas podem vender mais maquiagem aqui na nossa comunidade. Então, assim, o cara hoje chegou para mim e falou, eu vou vender a maquiagem, mas eu não sei como. Então, você que está na minha frente, você já falou comigo sobre plano de negócio. O cara tem que montar um plano de negócio. Antes que ele for começar a vender comida, vender maquiagem, qualquer coisa, ele tem que ter um plano de negócio ali, cara. Ele tem que entender tudo sobre aquilo primeiro e se for para quebrar, quebra com pouco. Tem pessoas que chegam assim, eu tenho 10 mil, vou entrar para a comunidade, vou comprar tudo. Você não vai, você vai pegar seu 10 mil e vai ficar para você. Fala, que isso? Tá negando dinheiro? Não, não tô negando dinheiro, irmão. Aqui na comunidade é papo reto. Aqui a gente fala o seguinte, primeiro você aprende o negócio, entende como é que funciona, compra um produto desse, testa no seu bairro, com o seu vizinho, com a sua amiga, veja como que é aquilo ali. Opa, tá funcionando? Testou, validou? Compra. As pessoas fazem completamente errado. Sabe o que o brasileiro ensinou? Trabalha de CLT a vida toda, até os 70 e poucos anos, aí você se aposenta e saca lá teu fundo de garantia, FGTS, sei lá qual que for, vai e abre o negócio sem saber nada e quebra e culpa o governo. O cara trabalha a vida toda, junta dinheiro e acha. Agora é só abrir uma loja que vai vir um monte de cliente do nada e vai aparecer na minha. Não vai, cara.
Não vai. Não vai. Estuda, aprende aquilo, como é que funciona, respira aquilo. Depois que você entra, irmão, aí você vai e você investe. Beleza? Alguma dúvida? Cara, teve um cara que falou aqui muito engraçado. Aí ele falou assim, o Fernando, ele xingou, né? Ele disse assim, o problema, para não xingar, ele falou, o problema do professor é fazer eu gostar da aula dele sem eu gostar do assunto. Então, comunicação, filho. A comunicação gera o quê? Gera empatia. E se você gerar... Eu falo o seguinte dentro de sala de aula, que eu já tive muito problema dentro de sala de aula, tá? E vou continuar tendo. Se for para abençoar pessoas. Primeira coisa que eu falo para meus professores, que eles têm, alguns amigos meus falam, Fernando, tu é muito doido. Professor não tem que ser professor. Professor tem que ser showman. Boa. Cara, tu tá disputando com celular, tu tá disputando ali com um menininho bonito, com a menininha bonita, tu tá disputando com calor, tu tá disputando com frio. Então, aquele que quer realmente ensinar tem que trazer o quê? Um diferencial do quê? Da atenção da pessoa. Então, professor tem que ser showman. Outra coisa, professor não tem que querer ganhar dinheiro apenas. Aliás, eu não sou mais professor, eu sou mestre. Eu fui chamado para ser mestre. O que é isso? Eu quero que os meus sejam melhores do que eu. Então, o professor que não tem empatia de ver o aluno dele crescendo mais do que ele, sai fora da área. Agora, professor que não quer mais trabalhar recebendo só hora, vou te ensinar como faz. Validação de produto. Vai dar errado. Você vai vender a tua comida errado, seja qual for plano de negócio. Eu entendi o jogo. Eu peguei muita dica do Hugo e às vezes o Hugo ficava brigando. Tu não vai acelerar não? Tu não vai fazer não? Eu falei, não. Ele, por que tu não vai fazer isso? Porque ainda não chegou o tempo de eu fazer. Ele, por quê? Estou conhecendo o meu público. Estou conhecendo o público-alvo. Ele, mas professor... Não. Eu estou agora entendendo. Eu validei, já está validado 5 e-books. Quando eu validei os 5 e-books, eu validei, sabe o quê? O conhecimento que eu estou vendendo, que já vai gerar agora as videoaulas. Você que está me assistindo aí no TikTok, se quiser, segue, clica no sininho, porque não tem dia nem horário é live, tá? Então, olha só, eu vou vender aula gravada. Mas eu ia gastar o dinheiro já de fazer a aula gravada? Não. Eu validei um produto para eu chegar agora em outro produto que é a aula gravada, que, aliás, eu estou montando um estúdio com a força do ódio, tá? Ou vou usar esse localzinho aqui que eu já virei amigo, vou me dar bem. Então, assim... Depois da aula gravada, eu comecei a vender a mentoria. Eu sabia fazer mentoria online? Não, eu estudei e meti a cara. E as pessoas viram que eu fazia com amor e carinho e tiveram resultado. Então, assim, se você tem medo, se você quer fazer ou não quer fazer, plano de negócio que o Hugo falou. Não meta teu dinheiro todo. Compra, em vez de comprar 10 mil reais, compra 500 reais. Boa. Caramba, de 10 mil tu só vai comprar 500? Sim. Quando você vender os 500 reais, não aumente para 2 mil. Venda de novo os 500 reais. Aí você vai aprender como falar, você vai aprender como apresentar, você vai aprender como se vestir, você vai aprender a se comunicar. Boa, boa. Então, galera, é isso aí. Se você gostou dessa live, tá salvo no meu canal no YouTube Empreende Vivendo, tá? A gente tá aqui na live pelo celular do professor, Vai ser a primeira live que eu vou gravar. Mas estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube. Então, essa aula tá completa lá. A gente vai trazer mais convidados aí, mas estamos aqui com o projeto piloto com o professor. Professor, gostei demais de bater esse papo contigo, cara. Obrigado mesmo por estar fazendo parte da minha empresa, tá ali me ajudando, assessorando na minha empresa, tudo que eu preciso é na minha comunidade. A galera, muita gente, a maioria das pessoas, o problema dela nunca foi achar um bom produto. As pessoas acham que vai achar o produto campeão que vai mudar a vida dela, que tal. Não, o problema dela sempre foi gestão, assim como foi no meu. Então, cara, obrigado por você estar fazendo parte aí desse processo da minha vida. Queria que você fosse o primeiro a estar aqui justamente por conta disso. Você me conheceu quebrado e hoje você está me conhecendo de novo. Você está aqui comigo de novo no podcast da minha comunidade. E é a maior, para mim, não estou nem aí, é a maior comunidade de empreendedores do Brasil. Eu já ajudei mais de 1.000 pessoas a abrir o CNPJ, mas eu quero botar 1 milhão de pessoas para dentro. Quero ajudar muita gente, porque o governo não vai fazer, a escola não vai fazer, quem vai fazer é nós. Eu quero morrer, mas eu quero continuar vivo. E sabe como é que a gente continua vivo? Deixando um legado nessa terra. Amém. Então, que eu possa estar vivo dentro das pessoas quando eu partir. De fazer muita gente ser próspera nesse Brasil, ser próspera nesse mundo, sendo uma pessoa empreendedora, sendo uma pessoa fiel, criando alguma coisa de valor para a sociedade. Cara,
Obrigadão aí por Eu tudo. que agradeço, espero ter ajudado alguém aí. Se você quer me conhecer mais, Prof. Fernando Menezes, TikTok, é a rede social que eu mais utilizo, tá? Porque eu aprendi muito aquele algarismo. Se você tá em dúvida, quer aprender, quer se desenvolver, segue a gente, que a gente vai ter um papo sempre reto e simples. E que Deus abençoe vocês e entenda, sem fé, irmão, e trabalho, é impossível você conquistar alguma coisa. Abraço, galera. Obrigado, galera. Empreender no canal no YouTube. Valeu. Tchau, tchau. Você